Fala galera, esse vídeo vai ser em português. Eu não sei nem o que eu tô fazendo da minha vida nesse momento. Eu decidi fazer alguns vídeos e lives sempre que eu tiver uma ideia para compartilhar no Facebook. E eu tô fazendo isso ultimamente em inglês, porque eu percebo a minha necessidade de falar em inglês com as pessoas aqui. A maioria das pessoas em português já me conhecem. E por alguma razão, eu não sei qual, a galera, as pessoas, as pessoas que eu conheço que falam a língua estrangeira em inglês, às vezes se mostram mais interessadas no que eu estou falando do que o público em português, meus amigos ou as conhecidos, ou quem quer que seja que esteja aqui nos meus vídeos, né? E o que acontece bastante é que algumas pessoas vão lá no meu vídeo, nos meus vídeos em inglês e pedem para eu falar aquilo que eu estou falando em inglês em português também, porque queriam ter oportunidade de, enfim, entender, ouvir, comunicar, compartilhar. E aí eu decidi fazer os vídeos em inglês e os vídeos em português. Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E o vídeo que eu estava falando hoje, ele gira em torno do seguinte tema, né? Necessidades, realidades pessoais, né? Comunicação não violenta de uma certa forma, julgamentos, ou o que a gente chama de blaming, shaming, né? Shaming é envergonhar, tornar vergonhoso. E esse vídeo vai ser todo em português falando sobre isso, mas ele vai ser um vídeo curto. Guys, this is gonna be a Portuguese version of the English video and English live I just made. So if you guys have any interest in whatever I'm saying about needs, personal realities, nonviolent communication, just go back to the other live that was in English. E esse vídeo, então, vai ser em português. E o que eu tô discutindo no vídeo é o seguinte, eu falei sobre clareza num vídeo anterior que eu fiz, inclusive em português, depois eu tive que fazer aquele vídeo em inglês também. Mas eu falei sobre clareza, sobre a gente ter consciência do que a gente quer, de como a gente quer. E hoje eu estou falando sobre necessidades, mas principalmente pelo fato de como a gente julga as necessidades, as intenções e os valores das outras pessoas com uma facilidade enorme. E a gente faz essa mesma coisa com as nossas próprias necessidades. O que eu estou falando sobre necessidades aqui? São as coisas que a gente quer, né? Nós temos, de acordo com a comunicação não violenta, necessidades universais. Os seres humanos querem certas coisas. E eles buscam, eles vão em busca dessas coisas de modos diferentes, né? E o que acontece é que a gente começa a julgar as pessoas, os processos internos de cada pessoa, baseado na nossa própria realidade. Se, por exemplo, eu tenho ouvido os seguintes falas ultimamente. Ah, essa pessoa só está andando com a gente porque ela não quer ficar sozinha em casa, porque ela não quer ficar na solidão. Ou essa pessoa está contratando tal professor de Zuc porque ele é mais barato do que o outro. Ou essa pessoa está contratando tal serviço porque ela não tem dinheiro para pagar o outro. Ou essa pessoa, tô falando aleatoriamente para não deixar ninguém exposto, né? Ou essa pessoa está saindo para dançar só porque ela não consegue lidar com os próprios problemas e ela está querendo escapar da própria realidade. Ou, gente, qualquer coisa. Quando a gente constrói esse tipo de fala, a gente começa a colocar essa pessoa de quem a gente está falando, esse grupo, num lugar de vergonha, de piedade, de miserabilidade, like, meu Deus, essa pessoa tá andando com a gente só pra não estar sozinha. E aí a pergunta que eu me faço, que eu tava falando em inglês, é so what? E daí? E daí que tem alguém tão se sentindo tão solitário que ele está escolhendo estar ao redor de pessoas, mesmo que não seja a tribo que mais a representa, mesmo que não sejam os seus melhores amigos, mesmo que seja qualquer pessoa aleatória, só porque ela não está sendo capaz de lidar naquele momento com a solidão, ou com a própria solidão que ela se colocou, que ela está vivendo, que enfim. E daí que uma pessoa às vezes não tem dinheiro suficiente para, por exemplo, pagar um serviço ou a aula de alguém, mesmo que essa pessoa, esse alguém mais caro, seja melhor, de acordo com, sei lá, a norma, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo muito tosco, dar um exemplo muito tosco, vai até me colocar aqui. Mas aí a pessoa não tem, sei lá, Val e Vanessa, meus mestres do Zuc, eles estão sempre. Como que eu vou colocar assim? Ai, Jesus, estou falando até expondo as pessoas, mas uma pessoa que já dança há muito tempo, Val, Paloma, eles têm um valor do serviço alinhado com a realidade deles. E aí tem os novos professores de Zuc, por exemplo, começam a se autoconstruir. Obviamente, o valor desse serviço, desse professor, por exemplo, a minha aula particular, o que seja, vai ser mais barato ou não, depende de como eu vou me alinhar na minha realidade aqui. E aí o que eu tô querendo falar é o seguinte,
Vai que uma pessoa que está começando do zero agora fala, eu tô louca para ter aula com o Val, mas por enquanto eu não tenho como pagar aquele valor. Enfim, gente, estou inventando, tá? Essa não é uma realidade, estou inventando qualquer coisa. Vou pagar esse serviço para a Nelly porque é uma forma de eu conhecer. Então, algumas pessoas podem julgar a qualidade do meu serviço como bom e ruim, enfim. Mas o que a gente não pode julgar é a realidade da escolha dessa pessoa. Essa pessoa escolheu fazer aula, por exemplo, comigo, ao invés de com um professor super pica, that say, porque ela não tinha o dinheiro, ou porque ela não tinha, talvez, a coragem de ir lá pedir um desconto, ou porque quem sou eu para julgar a realidade das pessoas ao meu redor? Quem sou eu para julgar se o outro faz certas escolhas com base no sofrimento que ele tem? Quem sou eu para julgar que alguém comprou uma roupa só porque queria se sentir bonita? Que alguém foi fazer o cabelo porque precisava de autoconfiança? Quem sou eu para julgar se sei lá, se ele escolheu tomar certas ações porque tinham certas necessidades e ele não viu uma outra opção naquele momento? Nós vivemos um processo de desenvolvimento pessoal, galera, de autorrealização muito complexo. Tô te acompanhando, te ouvindo. Obrigada. Nem sei o que eu agradeço. Eu não sou assim coisa de blogueira. Mas espero que o que eu esteja falando, né, Teixeira, né? Espero que o que eu esteja falando te enriqueça de algum modo. A questão é, por que a gente julga as necessidades do outro? Por que a gente tenta colocar as pessoas em lugares pitorescos, menores? A gente não sabe o que se passa dentro daquela realidade. Então, é muito fácil a gente fazer isso porque a gente está em processos diferentes. Mas, às vezes, eu sei que enfim, deixa eu terminar o que eu tô falando, né? Eu penso tanta coisa que eu já quero falar uma coisa que eu nem disse ainda. Então, assim, mas quem sou eu para entender o quanto daquele pequeno passo é importante para a autoconstrução daquele ser humano, da realidade dele, da realização dele, para que ocorra uma mudança, né? E é muito fácil a gente julgar os outros, mas a gente faz isso internamente também. Então, por exemplo, gente, tô com vontade de sair. Por quê? Porque eu não quero ficar em casa. Ai, que coisa vergonhosa, eu não quero ficar em casa. Será que eu não tô com paz interior? Será que eu não me amo? Será que eu não sou capaz de... Eu só quero sair porque eu não quero ficar em casa, mas eu tenho uma dificuldade enorme de aceitar essa necessidade, porque parece que eu sou menor, ou parece que eu sou small, like, como se eu não tivesse grandeza. Então, algumas pessoas procuram ser bem-sucedidas de modos específicos. Outras pessoas só querem viver a vida com paz de espírito. E milhares de pessoas querem todas essas coisas e vão buscar isso de modos diferentes. Então, por que que eu ainda continuo determinando que as pessoas vivam, se realizem do modo como eu acho por bem? A palavra em inglês shaming, ela é tão importante para mim, eu não estou sabendo traduzir ela. Se tiver alguém aí que fala inglês, me ajude. Eu não estou sabendo traduzir ela, mas shaming é quando você... Shaming é fazer vergonha, envergonhar. Então é quando você começa a falar, ai, que isso... Você começa a dar tipo de uma ironia para minorizar, para tornar menor a necessidade do outro, a realidade do outro. Ai, que isso? Você vai trabalhar 2 empregos só porque você, sei lá, quer comprar uma roupa de marca. Você vai trabalhar extra, você vai fazer hora extra só porque você quer ir no Outback. Por que você não vai sei lá no bolinho da esquina comer uma coxinha? Você vai trabalhar extra só para poder ficar no Outback 1 hora. Você poderia trabalhar menos e comer 15 coxinhas. Gente, quem sou eu? A minha pergunta é: quem sou eu para entender essas necessidades? Gente, as necessidades das pessoas mudam, a gente se refaz, a gente se autoconstrói, a gente se questiona e a gente tem uma necessidade enorme de contribuir para a melhora da vida do outro. Às vezes a gente faz isso de modo até incisivo, de modo até bossy, meio ruim, meio rude, meio forçoso, né? Então, eu entendo que é natural, porque eu tô longe da perfeição. Eu entendo que é natural a gente querer contribuir para que o outro veja nossos valores, os valores que a gente determina como valores que sejam bons, ou melhores, ou tem quase uma hierarquia do que é bom, né? Mas e se aquela pessoa quer simplesmente o prazer de trabalhar dobrado para ir no Outback uma vez na vida, sabe? Por que eu vou julgar que aquela pessoa quer fazer isso? Uma vez eu tive um aluno, e tive um aluno de filosofia, eu nunca vou esquecer ele. Tem milhares de alunos, eu não esqueço. E eu lembro que esse aluno chegou para mim no terceiro ano, eu dei aula para ele nos 3 anos. Ele chegou para mim no terceiro ano e falou assim, professora, ele vem de uma família rica, ele tem bastante dinheiro, e ele é apaixonado. A área que ele está seguindo é medicina, que é a área da família. Uma área de um status social, de uma realidade diferente da grande maioria. E aí, ele ama português,
Ele ama português, I'm sorry. Eu tô pensando em outra coisa, que eu vi uma mensagem aqui. Ele ama filosofia, história, antropologia. E aí, ele foi conversar comigo na hora de fazer a decisão pro vestibular dele. Então, na hora de tomar a decisão, o que que eu vou fazer na universidade, eu conversei com ele, eu falei, gente, eu adoro os seus pensamentos, mesmo ele pensando diferente. Eu adoro os seus pensamentos, você é incrível, o seu raciocínio lógico é incrível. E aí ele chegou para mim e falou, professora, eu decidi que eu vou fazer na faculdade, eu vou fazer medicina mesmo. Eu vou prestar, eu vou prestar vestibular para medicina. Ai, meu Deus, eu quero muito ler o que você falou. Mas deixa eu só terminar meu pensamento, que aí eu leio o seu texto. Eu vou prestar para medicina porque eu vivo num padrão de vida que eu estou acostumado a viajar, eu tenho acesso à alimentação saudável, porque eu posso pagar por coisa orgânica, ou tenho, gente, é uma escolha muito pessoal. Aqui eu não estou vendo se ele é rico, se ele é pobre, se ele é capitalista, se ele é petista, se ele é negro. Ele é uma escolha da realidade daquele ser humano. Eu estou ouvindo ele. Ele falou, professora, eu gosto de medicina, eu gosto da área da minha família, e eu tenho prazer em estudar antropologia, história e reivindicar coisas, mas eu vou realmente tentar, porque além de gostar um pouco dessa área, ela me, ela me ajuda a manter o padrão de vida que eu estou acostumada e que me faz bem. Eu não sei como eu estaria, eu não me sinto bem nesse momento para abrir mão desse padrão de vida onde eu consigo viajar, onde eu consigo estudar, eu tenho acesso aos livros, à cultura que eu fui criada, para talvez me colocar, por exemplo, numa outra área onde eu vou ter que fazer mais struggle, que eu vou ter que esforçar mais para poder, por exemplo, fazer dinheiro, ou sei lá, ir os ambientes que ele queria ir. Eu poderia chegar para essa pessoa e falar assim, ai, que horror, você está escolhendo dinheiro, você está escolhendo um padrão de vida ao invés de você escolher o seu crescimento pessoal. Ih, gente, peraí, rapidinho, deixa eu só mandar mensagem para um ser humaninho aqui. Então, assim, eu poderia julgar essa pessoa. Ai, você está escolhendo o seu padrão de vida, a sua realidade, a sua alimentação, ao invés de você escolher sei lá, estudar o mundo crítico. E foi o que ele falou, professor, eu vou continuar estudando, eu vou continuar lendo a site, sabe, a parte, as coisas que me interessam. Depois de medicina, eu pretendo sim entrar na faculdade, ir para a história, ir para as outras áreas, mas eu tenho outras prioridades no momento, blá, 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 blá. E eu estou ouvindo essa pessoa não julgando a necessidade que ela tem, a realidade, os valores que ela está carregando. Eu estou ouvindo essa pessoa e, ao mesmo tempo que eu estou recebendo o que ela está dizendo, eu vou tentar propor. Tem isso, isso. Como é que você acha que isso te representa? Nós somos indivíduos, cada um vive uma vida única aqui, independente de todas as nossas realidades culturais, religiosas, espirituais. Então, assim, é muito estranho que a gente queira atropelar a vida do outro ser humano ditando para ele o que vai ser bom para ele ou o que eu entendo como valor maior, né? Então eu tô só fazendo esse vídeo está indiferente do vídeo de inglês, é uma coisa está complementando a outra, porque eu não tenho um script, galera, eu não sigo um script, eu tenho uma história, eu tenho uma coisa para compartilhar e é assim que eu trago. Eu sei que esse assunto é extremamente complexo, porque nossas necessidades mudam, porque a gente começa a perceber que no meio de uma conquista, que aquilo que a gente estava querendo demais, na verdade não era aquilo, era outra coisa. Mas esse era o processo que eu precisava passar para poder entender qual era essa outra coisa que talvez seja um pouco maior. E essa é a vida que a gente vai levar. De 2 segundos novamente, galera. So, quer dizer, desculpa, aqui meu tempo tocando a minha campainha. Então, o que eu tô querendo compartilhar com as pessoas é isso, a gente não menorizar as nossas próprias necessidades, nossa própria realidade. Talvez não seja nosso último desejo da face da Terra, talvez não seja a nossa maior visão, a nossa maior meta, mas talvez seja parte do nosso processo. Às vezes a gente vai atender certas necessidades que a gente tem, e a gente vai perceber que aquilo não era realmente uma necessidade, ou então a gente vai começar a achar algumas coisinhas que a gente precisa olhar internamente. Por que que eu quero isso? Eu não quero querer isso? Qual é a questão que está por trás? Mas fazer isso como autorreflexão é diferente de fazer isso como julgamento, menorização. Menorização is a word? Nem sei mais, não se é. Ou fazer isso como precarização, sabe? Exclusão ou desvalorização. Então é isso, galera. Como eu já falei no outro vídeo, eu não gosto de dizer faça, não faça. Eu não tenho. É muito difícil eu trabalhar com imperativos, por milhares de razões. Mas eu só quero pedir para a gente ter essa atenção, né? A gente se atentar para como que a gente lida
com a realidade dos outros, com as necessidades dos outros, e como que a gente lida com as nossas próprias, porque às vezes a gente pode ser muito mais duro com nós mesmos do que às vezes a gente até é com o outro, né? Então é isso. Esse é mais ou menos o vídeo. Me desculpa, eu tô terminando correndo aqui agora. Uma amiga minha chegou aqui agora, a gente tem um trabalho para fazer. E basicamente o que eu queria era poder falar sobre isso. Eu até me estendi, falei coisas diferentes do vídeo em inglês. Uma coisa que eu quero terminar dizendo, que eu falei no outro vídeo, é que eu tenho necessidade muito grande agora de compartilhar com as pessoas as coisas que vêm para minha mente. Não porque eu tô certa, eu sou extremamente aberta a ouvir. Não necessariamente eu vou aceitar tudo que me dizem, como eu também não espero que ninguém aceite tudo que eu diga. E eu não vou deixar ninguém menorizar. Quer dizer, eu nem recebo mais isso. Eu não me sinto menorizada, menosprezada, julgada, envergonhada pelo fato de eu ter a necessidade de falar. A razão pela qual eu faço esses vídeos é porque quando eu falo, eu entendo. E eu só consigo internalizar meu próprio entendimento quando eu me manifesto. Então, os vídeos no Facebook têm sido um espaço para autoaprendizagem. Se eu poderia fazer isso com um vídeo meu no meu celular. Eu já fiz isso várias vezes, né, para ser bem sincera. Eu fazendo vídeo no celular comigo mesma e guardando, nunca mais vendo aquele vídeo, mas eu falando para eu me expressar. E aí, como muita gente fala, se você faz para você, por que você não faz ao vivo, né? Enfim, pelo menos alguém vai poder ouvir. Algumas pessoas vão se relacionar com o que você está dizendo, outras não, e coisas vão se construir a partir disso, né? Então, pelo menos, se não te atingir, Nelly, como eles falam, se não te atingir, compartilha. E se não for para ser, não vai ser. Então, essa é a razão, galera, que eu tô fazendo esse vídeo. Muito obrigada por me ouvirem. Eu vim falar em português porque eu estou falando em inglês e a maioria dos meus vídeos são em inglês agora. Eu só vou ler uma coisinha aqui. Julgamento só vem, na maioria das vezes, as pessoas que se sentem inferiorizadas, isso atrapalha muito no seu desenvolvimento pessoal. Você atrai aquilo que transmite, isso é uma realidade. Eu concordo bastante com coisa que você está escrevendo aqui, Nil, sobre isso. Sobre o fato da gente ter o julgamento vir sobre inferiorização. Não necessariamente é só sobre isso, mas eu acredito que também uma parte do fato da gente julgar os outros esteja conectado a isso, sim. Da gente ou se sentir inferior. Foi o que alguém falou para mim, né? A sua confiança me desrespeita. Falei, pô, minha autoconfiança em mim te desrespeita? Como que isso te desrespeita? É um assunto para um outro vídeo, né? Eu concordo em parte sim com o que você está falando. Quem sabe eu vou usar esse trechinho seu aí para fazer um outro vídeo no futuro. Com certeza eu vou usar, porque eu vou ler e a gente vai discutir mais sobre isso. Então é isso, galera. I gotta go, eu tenho que ir, vão me matar. Eu tô muito atrasada. E é isso, espero que o vídeo fique aí pro mundo. Se não ficou pro mundo, ficou pra mim, já tá bom. É isso, pessoal. Beijo, tenham uma ótima noite. Obrigada, Nil, por ter pedido esse vídeo em português e por ter parado para compartilhar comigo as suas ideias, tá bom? Beijo, vejo vocês em breve, galera. See ya, bye bye.